Boa tarde, fala criminalistas, sejam todos bem-vindos a mais um encontro semanal do nosso programa Fala Criminalista, trazendo aí os bastidores da advocacia criminal e principalmente explorando temas que são temas importantes, né, para o advogado e para a advogada criminalista. E hoje um tema que eu digo que é um tema bastante polêmico, né, em relação à atuação do advogado criminalista quando diz respeito ao depoimento especial em crimes de violência sexual. Agradecendo aí no caso, a atenção de todos, né, o pessoal que vem participando dos nossos programas, trazendo dicas, temas que a gente pode abordar, e aí eu decidi no programa de hoje tratar sobre esses aspectos práticos do depoimento especial em crimes de violência sexual, né? E existe todo posso-se dizer, uma discussão no que diz respeito a críticas, né, voltadas para como o advogado hoje ele vem atuando em processos que envolvem violência sexual, principalmente quando se trata da oitiva, né, de menores que são vítimas em processos que envolvem violência sexual. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a Lei 3.431, que fala sobre a lei do depoimento especial, que traz como é que o depoimento especial ele tem que acontecer, cara. Qual a diferença entre depoimento especial e escuta, né? Escuta especializada, qual é a diferença entre esses dois institutos. A gente vai falar um pouco sobre o passo a passo de como a Lei 13.431 trata sobre esse depoimento especial, o que tem que ser observado quando se fala do depoimento especial, principalmente tratando dos procedimentos, né? Como é que é o passo a passo para se ter o depoimento especial. E aí a gente vai citar esse passo a passo, tratando também sobre um provimento. A gente tem um provimento que é o provimento do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que ele trata sobre o depoimento especial, e a gente vai falar sobre este provimento. A gente vai falar também sobre a resolução 299 do Conselho Nacional de Justiça, e a gente vai falar sobre o protocolo brasileiro de entrevista forense, né? Como é que é esse protocolo, como é que eles disciplinam esse protocolo, tratando dos estágios, né, que eles utilizam dentro desse protocolo brasileiro de entrevista forense, como é que é feito a oitiva dos menores que são vítimas de violência sexual, né? Como é que, e principalmente como é que o advogado ele pode trabalhar, ele pode atuar quando se fala no depoimento especial de vítimas de violência sexual, de vítimas menores em violência sexual. A gente vai tratar também sobre o silêncio da vítima. É possível que a vítima ela silencie, né, no momento em que ela é ouvida, ela pode dizer que não quer falar sobre os fatos que são objeto de apuração. É possível que a vítima, nos crimes de violência sexual, chegue e diga: olha, eu não quero mais falar sobre isso, isso me causa um problema, me causa ansiedade, isso me traz um transtorno, e aí eu não quero falar sobre isso. É possível? E se é possível, quais as consequências jurídicas para o acusado, né? Será que a vítima se calando, a vítima não querendo falar? Será que o silêncio da vítima, o que vai ocasionar para o acusado? Como é que a defesa ela vai interpretar este silêncio da vítima quando da análise do contexto probatório? E também a atuação do advogado, né? Muitos não sabem, mas existe uma lei, a Lei Mariana Ferrer,
que disciplina, inclusive, a postura que o advogado ele precisa ter no momento da audiência de instrução e julgamento, principalmente quando ele vai fazer as perguntas, quando ele vai fazer as inquirições, né? Quando ele vai perguntar à vítima, quando ele vai perguntar às testemunhas em crimes que envolvem violência sexual, como é que ele tem que proceder, como é que o advogado precisa, o que ele precisa estar atento e principalmente o que ele pode perguntar e o que ele tem que evitar perguntar, né, para não estar sendo chamada a atenção por parte do magistrado. Então é basicamente isso que a gente vai abordar no nosso programa de hoje, já antecipando que todas essas nossas lives elas estão no nosso canal do YouTube, e aí muita gente posteriormente assiste essas nossas lives no canal do YouTube, sempre trazendo dicas, principalmente quando se trata de uma análise prática, né, da atuação do advogado. E hoje a gente vai falar sobre esses aspectos práticos do depoimento especial em crimes de violência sexual. E aqui eu gostaria de iniciar até com uma visão mesmo da criminologia, né? Uma visão da criminologia e aqui eu gostaria de saudar o meu querido amigo, doutor Adriano Duarte. E aí eu queria falar sobre a criminologia nesta visão da vitimologia, né? Ou seja, estudar a personalidade da vítima de crimes, né, ou de delitos, fazendo uma análise dos efeitos psicológicos, né, que são provocados na vítima nos crimes que acontecem, né? E aqui, se vocês observarem, a vítima ela tem tido um papel de protagonismo dentro do processo penal, né? A vítima ela não é mais apenas um mero um meio de obtenção de prova, mas a vítima tem que ser vista com um olhar humano e principalmente analisando a sua condição de vulnerabilidade diante do sistema de persecução penal. Então, é claro cada vez mais este protagonismo da vítima, né? É claro, isso é uma prova quase que irrefutável, né, doutor Adriano? Principalmente nos crimes de violência sexual, quando você vê uma preponderância, né, ali da palavra da vítima, né? Quem atua nesse cenário de crimes de violência sexual sabe o quanto a palavra da vítima ela tem um peso probatório verdadeiro. Realmente, isso é verdade, né? Possa-se dizer, porque não existe uma prova mais importante do que a outra. Isso é o que a gente estuda no processo penal. Mas nesse caso específico, quando fala-se na palavra da vítima, ela tem tido uma espécie de valoração muito maior até mesmo do que outras provas. E aí, em casos em que a gente atua, há situações em que a palavra da vítima ela diverge até mesmo do exame pericial que é trazido aos autos, né, nesses crimes de violência sexual. E a gente tem visto que a palavra da vítima ela tem tido um valor probatório muito mais significativo quando se fala da análise desse conjunto probatório que temos dentro do processo penal. E aí, sabendo disso, tendo conhecimento deste valor probatório que é extraído da palavra da vítima, o advogado ele precisa saber atuar diante de casos, de situações como esta, envolvendo a palavra da vítima num contexto de violência sexual. Qual é a postura que o advogado tem que ter? Qual é o cuidado que ele precisa ter? Como são as perguntas que ele tem que fazer para a vítima? Tem pessoas que vão fazer, advogados e advogados que vão fazer ao participar do depoimento especial,
e não sabem como funciona esse depoimento especial, não tem noção de como funciona esse depoimento especial. E aí, no nosso programa de hoje, eu vou tentar, de uma maneira mais clara possível, trazer o formato desse depoimento especial. Como é que ocorre este protocolo do depoimento especial? Como é que é feito esse depoimento especial? Então, fazendo essa análise da criminologia, a vítima ela tem tido um papel cada vez mais de protagonismo no processo penal. Um abraço para meu amigo Zenilson Coelho, tamo junto. O homem da gestão, do marketing aí na seara do direito previdenciário, nosso amigo aqui, nosso parceiro do escritório. Gente, e aí qual é a base normativa que a gente tem para mostrar que existe um protagonismo hoje da vítima no processo penal? Qual é a base normativa para a gente afirmar isso? E aí a gente tem várias bases normativas, várias legislações que vêm entrando em vigor, que estão em vigor e que vêm sendo alterados para se mostrar realmente esse protagonismo e essa valoração da palavra da vítima. E quais são essas bases normativas? A gente tem a própria Constituição Federal, que disciplina a proteção integral à criança e ao adolescente. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990. A gente tem a Lei do Depoimento Especial, a Lei 13.431 de 2017. A gente tem uma resolução, gente, que trata sobre isso, uma resolução do CNJ, que é a resolução 299 do CNJ, e aqui eu faço um destaque porque é muito importante o advogado ele está atento às resoluções do Conselho Nacional de Justiça, e são várias resoluções. Então, para cada tema, quando você vai estudar um determinado tema, principalmente no âmbito do processo penal, é muito importante você, advogado criminalista, advogada criminalista, você se atentar. Existe alguma resolução do Conselho Nacional de Justiça que disciplina esta matéria? Isso você tem que fazer essa indagação. Por quê? Porque se existe a resolução, você tem que buscar ler a resolução, entender a resolução, porque é na resolução que você muitas vezes vai encontrar procedimentos muito mais específicos do que a própria lei, porque às vezes a lei ela traz um determinado tema de uma maneira muito mais ampla, muito mais genérica, muito mais abrangente, e a resolução ela vem com esta finalidade, ela vem com uma finalidade de trazer, né, aquele tema de uma maneira muito mais específica, analisando situações que são vivenciadas no caso concreto e que infelizmente a legislação acaba não prevendo, a lei propriamente dita. E é por isso que o Conselho Nacional de Justiça ele tem competência para editar esses atos normativos, né, pautados em resoluções que vão auxiliar, né, os operadores do direito a entender determinadas temáticas e principalmente trazendo uma análise muito mais aprofundada e muito mais especializada sobre determinados temas. E quando se fala em depoimento especial, quando se fala neste cenário, né, da atuação em depoimento especial, principalmente vítimas de violência sexual, vocês precisam observar a resolução 299 do Conselho Nacional de Justiça. E aqui eu trago também uma informação que muitos advogados não conhecem, que é o provimento de número 15
de 2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Existe um provimento, esse provimento de número 15. Eu fiz a leitura deste procedimento e eu aprendi demais com a leitura desse provimento. Por quê? Porque trata sobre este procedimento de uma maneira muito mais específica, trazendo detalhes que muitas vezes você não vai encontrar na lei. E são detalhes que eles têm eles trazem uma situação que se encaixa perfeitamente na sua atuação prática, que a lei não consegue disciplinar porque ela tem uma natureza muito mais genérica, geral, e aí essas resoluções, como eu havia pontuado, e o provimento, esse provimento de número 15 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que trata sobre a uniformização dos procedimentos relativos às oitivas de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência nas audiências de depoimento especial. Então, para quem não sabe, existe um provimento no Tribunal de Justiça, é o provimento de número 15 de 2023, que ele traz regras para uniformizar esses procedimentos de oitiva, né, das vítimas de violência sexual e vítimas, no caso, adolescentes e crianças, tratando do depoimento especial de uma maneira muito mais específica, de uma maneira muito mais aprofundada e trazendo informações, situações que você vê perfeitamente aplicada aos casos concretos em que você atua. Então é importante que antes de você entender qual é a lei que se aplica a determinados assuntos, você também procurar saber se existe uma resolução no Conselho Nacional de Justiça que trata sobre o tema e se existe algo específico, algum normativo no próprio tribunal em que você vai atuar que de alguma forma disciplina aquela matéria que você está tratando dentro do processo. É importante que você saiba disso. E nesse caso específico, no tema de hoje, a gente tem um provimento de número 15. Anota aí para depois você fazer a leitura desse provimento, que vai te ajudar a você entender, compreender como funciona esse passo a passo, né, da oitiva, de um depoimento especial de menores que são vítimas de violência sexual ou mesmo na condição de testemunha. Muitos entendem, muitos acham que essa lei ou este procedimento, um abraço aí para o doutor Guilherme Balbueno, Gabriel, boa tarde a todos, a Iana, enfim, muitos acham que esta legislação é aplicada somente à vítima da violência sexual, só quando o menor é vítima de violência sexual, e não é. Também é aplicado a casos ao menor em que ele vai ser ouvido na condição de testemunha. É importante que se entenda que esta legislação que trata sobre procedimentos relacionados a depoimento especial é algo que não diz respeito somente à vítima, ao menor que é vítima de um processo, mas também a um menor que vai ser ouvido na condição de testemunha. E aqui é o primeiro ponto, o primeiro detalhe que eu gostaria de trazer para vocês, é exatamente isso. Quem pode ser ouvido na condição ali de um depoimento especial? Tanto a vítima como testemunhas, quando se trata de menores, no caso, né, crianças ou adolescentes, em crimes que se apuram ali uma violência sexual. E aí, nesses casos, os menores, eles podem ser ouvidos eles serão ouvidos, na verdade, de depoimento especial, tanto quando se trata
de vítima, como também se trata de testemunha. Boa tarde a todos que estão entrando na nossa live. Gente, e aí eu quero começar a tratar com vocês pontos da Lei 13.431 de 2017. E esta lei, ela estabelece os procedimentos para a escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. E aqui, gente, eu quero já diferenciar o que é depoimento especial e o que é escuta especializada. Existe uma diferença. Se vocês forem fazer a leitura da Lei 13.431 de 2017, que disciplina o procedimento, né, no procedimento da oitiva dos menores, né, das crianças e dos adolescentes, quando se trata de crimes de violência sexual, ele traz tanto o depoimento especial como também a escuta especializada. E o que é? Vamos começar com a escuta especializada. O que é a escuta especializada? Ela é a entrevista sem a presença de autoridade judicial ou policial, destinada a colher informações para a tomada de providências. Então, é um profissional em que ele está ali tomando informações, pegando informações de situações em que ele se depara com violência sexual, que aqueles menores estão sofrendo, que aquela criança ou aquele adolescente está sofrendo, e ali naquela atuação que este profissional faz, ele pega e encaminha esta criança ou este adolescente que está sendo vítima de violência sexual para que possa ser tomada as providências cabíveis. Um abraço também para a doutora Jaqueline, professora de Direito Penal da Uninassal, grande advogada criminalista, e a todos que estão presentes aqui na nossa live. Então, a escuta especializada, vejam bem, o profissional ele tem um contato com a criança e o adolescente que é vítima ou testemunha de alguma violência sexual que esteja ocorrendo, que esteja acontecendo. Mas não há aqui a presença da autoridade judicial, no caso o juiz, nem muito menos policial, no caso o delegado ou a delegada de polícia, certo? Então, quando este profissional ele toma conhecimento através da atuação dele de rotina, isso é muito comum acontecer em centros de referência contra essas violências sexuais, no caso de hospitais, né, no caso de colégios, enfim, aquele profissional, ele se depara, no âmbito da atuação dele, ele se depara com situações em que ele vislumbra a ocorrência de violência sexual. E aí, nessa situação, ele vai tomar ali, ele vai colher aquelas informações e tomar as providências cabíveis, direcionando para as autoridades com a finalidade de se instaurar uma investigação para apurar se de fato aquilo vem acontecendo ou não. Isso é a escuta especializada. Osés, e o depoimento especial? O depoimento especial ele é uma entrevista intermediada por profissionais capacitados, e a gente chama esses profissionais de capacitados de entrevistadores forenses, realizada em local apropriado, destinada a evitar uma revitimização da criança e do adolescente. E esse depoimento especial, ele tem um procedimento que é um procedimento destinado à produção antecipada, né, a produção de prova, na verdade, a produção de prova. Então, o depoimento especial já existe a atuação de um entrevistador, que é um entrevistador forense, que é o sujeito
em que ele é capacitado para isso, ele é capacitado, os tribunais de justiça, eles têm um programa de capacitação para que profissionais que participam desses programas, eles saiam capacitados para fazer entrevistas com crianças e adolescentes que são vítimas de violência sexual ou que são testemunhas. E aí ele vai ter uma atuação dentro da própria, muitas vezes, da própria investigação ou da própria persecução penal. É possível, Osés, que o depoimento aconteça dentro de uma investigação ainda da delegacia de polícia, no âmbito do inquérito policial? É possível. Mas aí, esse depoimento especial, ele vai ter que ser tomado no rito da produção antecipada de provas, com a presença da defesa, com o exercício do contraditório. É de suma importância que tenha a presença da defesa para que haja este exercício do contraditório. E aqui a gente tem formalidades trazidas pela lei que o advogado ele precisa se atentar, principalmente um ambiente adequado, tem que ter um ambiente adequado, profissionais capacitados e a gravação do depoimento, né? Tem que ter isso. E aí, como é que funciona, às vezes? Como é que é o procedimento? Esse procedimento está lá no artigo 12 da Lei 13.431. Quem puder, leia o artigo 12 da Lei 13.431, que ele traz o passo a passo, certo? Primeiro, o profissional especializado irá explicar ao menor sobre o procedimento, informando sobre os seus direitos ao depor, planejando sua participação. E aqui é importante que é vedado a leitura da denúncia. A denúncia, ela não pode ser lida. Por que, às vezes, ela não pode ser lida? Porque, de uma certa forma, essa denúncia, ela pode provocar ali, né, para aquele menor que está sendo ouvido, pode ser que induza o menor, ou de uma certa forma traga elementos que possam causar ali algum transtorno, algum dissabor para aquele menor que está sendo ouvido. Então, primeiro, esse profissional que é capacitado pelo Tribunal de Justiça nos programas de capacitação, que a gente chama de programa de capacitação de entrevistadores forenses, exatamente para não contaminar ou gerar um constrangimento. Exatamente isso. De uma certa forma, induzindo o menor falar aquilo que ele está ouvindo, ou de uma certa forma também constranger com um cenário ali narrado na denúncia descrito na peça acusatória. Eu, particularmente, sempre achei um absurdo. No momento da oitiva, né, agora eu estou falando no processo mesmo comum, não estou falando no depoimento especial, de o juiz ou a juíza, ou muitas vezes o próprio promotor, inicia as suas perguntas fazendo a leitura da denúncia. E eu, por diversas vezes, já me insurgi contra isto. Por quê, Osés? Porque, de uma certa forma, as informações que ele traz na denúncia, no momento em que ele faz a leitura, de uma certa forma, induz a testemunha a falar aquilo que ele acabou de ouvir. E aí tem promotores, né, e promotoras que iniciam as perguntas fazendo a leitura da denúncia. Consta aqui na denúncia que no dia tal aconteceu isso, a polícia ou foi abordado dessa forma e tal. E começa a narrar para a testemunha ou para a própria vítima
aquilo que consta na denúncia. Começa a narrar aquele cenário que a acusação traz como hipótese acusatória. E de uma certa forma aquilo induz. Não é que não se possa informar aquela pessoa o que é, porque é que ela está sendo ouvida, né? Então, de uma maneira geral, você pode dizer, olha, você está aqui para falar ou para trazer informações acerca de um fato ocorrido no dia tal e que foi preso fulano ou ciclano no local tal, nesta circunstância. Beleza, tudo bem, de uma maneira bem ampla. Agora, tem promotor e promotora que já inicia fazendo a leitura da denúncia. E a leitura da denúncia é algo que é tendencioso. Por quê? Porque é feito pela acusação, é feito pelo Ministério Público. E ali está trazendo a narrativa acusatória, a hipótese acusatória que o Ministério Público está trazendo. Então, de uma certa forma, há uma indução, né? Há uma indução para que a testemunha ou a própria vítima, ela entenda como aquela versão narrada pelo Ministério Público seja a versão que ela tem que falar, que ela tem que contar. E ela já fica com receio, muitas vezes, de contrariar aquela versão trazida pelo Ministério Público logo no início da inquirição, porque o Ministério Público traz aquela narrativa. E aquela narrativa, principalmente quando se trata de policiais, de agentes estatais, em que o Ministério Público pergunta, aconteceu desse jeito? Como foi que aconteceu? Mas depois que ele lê, a testemunha vai e diz, realmente foi do jeito que o senhor falou, do jeito que o senhor detalhou e tudo. Então, a testemunha ela tem que responder a perguntas. Ela não precisa ouvir uma hipótese acusatória para depois falar sobre aquilo. Por quê? Porque há uma indução. E na maioria das vezes ela vai querer simplesmente confirmar aquilo que foi trazido pelo Ministério Público quando ele faz a leitura da denúncia. Então eu sou contrário a esta hipótese em que o Ministério Público inicia as suas perguntas fazendo a leitura da denúncia para a testemunha ou para a vítima. Por quê? Porque isto é uma forma de induzir, né? De induzir, ainda que inconscientemente, né? Ou ainda que de forma não, possa-se dizer, não intencional por parte do Ministério Público, mas existe sim uma influência naquilo que a testemunha vai falar a partir do momento em que ela escuta aquela narrativa acusatória. E a postura dela, muitas das vezes, sempre será de confirmar esta narrativa acusatória. O promotor está lendo para ela, dizendo como aconteceu, as circunstâncias consideram aquele crime. Você acha que a testemunha vai querer contrariar aquilo que está sendo trazido pelo Ministério Público? Então o advogado, muitas das vezes, precisa se insurgir. Ele precisa levantar uma questão de ordem para que impeça que isso aconteça. Não é que o Ministério Público ou o juiz não vá fazer uma espécie de análise, né, ou contextualizar por que é que aquela pessoa está sendo ouvida. É importante para que ele se atente ao que está sendo discutido naquele processo. Mas o que não pode é uma leitura de uma denúncia total antes das perguntas fará com que aquela testemunha ela vá ter uma postura sempre para confirmar aquilo que, quase sempre, para confirmar aquilo que está sendo dito pelo órgão acusador na sua hipótese acusatória, na denúncia. Então, gente, quando se fala no depoimento especial, que tem previsão na Lei 3.431, é muito importante ler o artigo 12. O artigo 12, gente, ele é o passo a passo de como acontece o depoimento especial em uma audiência.
Como é que acontece esse depoimento especial? Se você nunca participou de uma audiência em que vai ocorrer um depoimento especial, leia o artigo 12 da Lei 3.431. Leia o provimento de número 15 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que ele vai te trazer o passo a passo. Como é que se faz este depoimento especial? Quais são os critérios que devem ser observados nesse depoimento especial? Então, existe um profissional capacitado pelo Tribunal de Justiça, em que este profissional, que se intitula como entrevistador forense, é ele que fará as perguntas para aquele menor que está sendo ouvido na condição, seja de vítima, seja de testemunha em crimes que envolvem violência sexual. Então, o entrevistador, ele é capacitado para esta finalidade. Ele tem toda uma capacitação, toda uma preparação para que ele possa perguntar de uma maneira em que não promova ali na vítima ou na própria testemunha um constrangimento. Então ele faz um filtro das perguntas que são feitas, seja pela defesa, seja pela acusação, e aí a partir desse filtro ele vai e faz as perguntas, sempre levando em consideração as circunstâncias do caso concreto e principalmente o nível daquela pessoa que está sendo ouvida, daquela criança. E aí quando eu falo um nível, é um nível de conhecimento, é um nível de maturidade que aquele menor vai ser ouvido. E aí, gente, a própria lei diz, é vedada a leitura da denúncia. Então, o advogado está diante de um depoimento especial em que se quer fazer a leitura da denúncia, isso não pode, tá certo? Não pode. Eu já vi um caso em que na audiência de depoimento especial, o juiz pediu para que o entrevistador fizesse uma abordagem sobre a acusação. E ele disse, doutor, excelência, eu não posso fazer esta abordagem sobre a acusação, sobre o que está na denúncia, está descrito na denúncia, porque a lei me impede. E aí eu vi até daquela situação que o juiz ele não tinha muito conhecimento de como era o procedimento, porque muitas vezes está acostumado a fazer ali a inquirição dentro de procedimentos, né, gerais, dentro do processo de crimes comuns, que não se tem ali o depoimento especial. Então, é vedado a leitura da denúncia. Segundo, gente, o depoimento especial, ele inicia com uma narrativa livre, certo? Da vítima ou da testemunha, do menor, certo? Uma narrativa livre. E o que é esta narrativa livre? A narrativa livre é exatamente o entrevistador, ele perguntar situações de deixar a criança, deixar o adolescente falar, trazer a sua narrativa livre. E aí ele vai, a partir daquela narrativa livre, aplicando as técnicas adequadas, é que ele pode ir pontuando, ele pode ir de alguma maneira interferindo para se esclarecer pontos que não ficaram ali claros, mas sempre observando a técnica de não trazer, de não proporcionar um constrangimento para a vítima ou para a testemunha que está sendo ouvida. Então é muito importante que saibam que nesta narrativa especial, no depoimento especial, nessa narrativa inicial, na verdade, essa narrativa ela acontece de uma maneira livre, E aí, Osés, como é que funciona o depoimento especial? Todos estão na mesma sala em que
a criança ou adolescente está sendo ouvido? Não, certo? Não. Como é que acontece? O entrevistador forense, ele fica numa sala, sozinho, com a criança ou com o adolescente, certo? E as partes, elas ficam numa sala, num fórum, ou enfim, na sala de audiências, e ali fica a defesa, fica a acusação e fica o juiz, certo? E em outra sala teremos o entrevistador, a entrevistadora forense em contato com a criança e com o adolescente, e nesse momento ela faz as perguntas, tá certo? E é interessante, gente, por quê? Porque há uma transmissão em tempo real para a sala de audiência. Essas perguntas vão sendo feitas e é transmitido em tempo real para a sala de audiência. E a criança ou adolescente, ele não vê quem está participando da audiência. Ele não vê, né? Ele não vê. Ele só tem contato com o entrevistador. A criança fica só com o entrevistador, acompanhado do responsável, sozinho com o entrevistador. Exatamente para se evitar uma influência com a presença do responsável. Porque tem situações em que a criança ou o adolescente, ele pode ser induzido só pela presença da mãe, ou pela presença da mãe ou de algum responsável. Então, ele fica sozinho com o entrevistador forense, com a entrevistadora forense, certo? E naquela sala, e aí trago para vocês novamente, sempre no ambiente adequado, muitas vezes se tem um brinquedo ali naquela sala, é algo totalmente adaptado para acolher de maneira segura, separado dos procedimentos judiciais, deste formato de procedimentos judiciais de uma audiência. É como se fosse uma conversa livre, né? Livre. Mas há possibilidade de repetição do ato, uma vez que o estranho menor não criou confiança com o profissional, quando não cria. Pronto. Aqui, Guilherme, a gente está diante, certo? Do protocolo, certo? Do protocolo. O que acontece? No protocolo, você, quando na prática isso não ocorre, pronto. A defesa ela pode se insurgir, né? A defesa ela pode se insurgir. Por exemplo, num primeiro momento em que como eu participei de uma audiência em que o juiz queria que o entrevistador fizesse uma abordagem da denúncia para o menor. E aí o próprio entrevistador já se insurgiu dizendo o seguinte: excelência, eu tenho que ter inicialmente uma narrativa livre, para que aquilo flua de uma maneira até espontânea, certo? E é vedado. Então, diante de uma situação como essa, se a entrevistadora, ela anule aquela determinação do juiz de que fizesse a leitura, você vai já se insurge. Se eles continuarem com aquilo, você pede para registrar no termo. Por quê? Porque não pode, a lei veda isto, certo? E aqui, só respondendo a pergunta do doutor Guilherme, em relação ao protocolo. Porque o que acontece, gente? Existem 2 estágios no protocolo brasileiro de entrevista forense. Você tem um estágio 1 e você tem um estágio 2. E isto é muito importante porque é a resposta para aquilo que está sendo aqui indagado. Veja, no estágio 1, qual é o objetivo do estágio 1? Veja, quando a entrevistadora inicia ali aquele procedimento de oitiva, ela tem que criar um vínculo
com aquela pessoa que vai ser ouvida. Vejam, a entrevistadora é alguém que o menor, né, nunca viu antes. Então ele precisa ter uma certa confiança naquela pessoa, até para que o menor se sinta seguro para trazer informações daquilo que de fato aconteceu. Porque ele pode, diante daquela pessoa que ele nunca viu antes, que ele não conhece, que ele nunca teve contato, ele pode simplesmente não ter a confiança para trazer os elementos que possam ali ajudar as partes no processo a produzir aquela prova. Então, primeiro existe ali o que a gente chama de um ato inicial de uma construção de empatia. Uma construção de empatia. Então, existe todo esse contato. A entrevistadora, ela começa ganhando a confiança daquela pessoa que vai ser ouvida. Então, ela começa a perguntar sobre a família, com quem ela mora, o que aquela criança gosta de fazer, qual é o hobby dela, como é que ela se sente na presença dos pais, ou tem que existir esta construção de empatia, de confiança. Tem que existir esta construção de empatia, de confiança. Por isso que os entrevistadores, eles são treinados para se capacitados para se extrair de uma maneira técnica as informações que o menor tem para trazer para o processo, de forma a não provocar uma revitimização, nem trazer nenhum tipo de constrangimento àquele menor. Então, há necessidade de uma construção de empatia, né? De entender o contexto familiar daquela pessoa, daquele menor, de entender ali até, muitas vezes, a capacidade dele, a maturidade, o seu conhecimento. Então, ele tem que entender, ele tem que extrair tudo aquilo no primeiro momento, que a gente chama de estágio 1. E aí vem o estágio 2. O que é o estágio 2, gente? É exatamente a análise do cenário, que é objeto de análise do processo. Então, já é falando sobre o fato em si, né? A gente vê uma transição, um momento de transição entre esta construção de empatia, diálogo sobre a família, um contato ali sobre algo que muitas vezes não está nem relacionado ao processo. É tipo conseguindo ali, buscando a empatia, buscando ali um nível de confiança. E aí vem o segundo momento que se dá a partir de uma transição, indagando, né, se a criança ou menor sabe por que ele está ali, certo? Para ser ouvido. E aí começa a perguntas sobre o fato em si, sempre de uma maneira a não causar nenhum transtorno, nenhum dissabor, sempre de uma maneira a evitar uma revitimização daquela pessoa que está sendo ouvida. E aqui, Guilherme, respondendo a sua pergunta, realmente pode ser que o entrevistador forense ele não consiga criar um nível de confiança, né? Um nível de confiança com aquela pessoa que está sendo ouvida. Isso é possível? É possível. Tem gente que é mais introspectiva, tem gente que não se abre de forma alguma, tem gente que não quer falar sobre aquilo e tal. Mas a própria lei, certo? Disciplina a possibilidade do menor
não falar sobre os fatos. A própria lei disciplina isso. Lá no artigo 5º, inciso 6º. Inciso 6º. E aí, se você fizer a leitura do artigo 5º, inciso 6º, vai estar lá, ser ouvido e expressar seus desejos e opiniões, assim como permanecer em silêncio. Então, ele pode permanecer em silêncio. Simplesmente, ele não é obrigado a falar, o menor, a criança ou adolescente. Se ele quiser permanecer em silêncio, ele pode permanecer, ele não é obrigado. A resolução 299, lá no artigo 19, também disciplina isso. Deve ser garantida à criança ou ao adolescente o direito ao silêncio e a não prestar depoimento, esclarecendo-a de maneira adequada ao seu desenvolvimento. Então, veja, o objetivo da lei é proteger o menor, E aí, se proteger o menor é ele ficar em silêncio e não falar sobre aquilo, porque aquilo traz para ele um dissabor, que ele não quer falar de forma alguma mais sobre aquilo, porque para ele falar sobre aquilo é ele reviver situações constrangedoras que aconteceram com ele, não pode, segundo o próprio legislador, o entrevistador obrigar, ou as partes de um processo, obrigar que esse menor venha a falar. Então, própria lei 13.431 disciplina que ele pode ficar em silêncio. A resolução 299 do CNJ também disciplina que a criança ali, ou adolescente, pode ficar em silêncio. Aí existe uma questão, gente. Qual é essa questão? E se ele fica em silêncio? Quais as consequências disso para a defesa? Né? Quais as consequências disso para a defesa? Por quê? Porque, vejam bem, a gente está diante de um processo que muitas vezes o que se tem é a palavra da vítima. O que se tem é a palavra da vítima. E uma situação como essa, em que o menor ele não quer falar de jeito nenhum sobre o que aconteceu, como é que isto vai respingar, ou no caso, isso vai promover ali um desfecho daquele processo? De que forma, né, isso vai ocasionar ali, ou vai promover o desfecho do processo? Será que o sujeito que não fala, que exerce o direito ao silêncio, no caso, o menor, será que isto vai ocasionar uma condenação do acusado, mesmo a vítima não falando ali naquele depoimento especial? E aqui é preciso tomar todo um cuidado. Por quê? Porque quando se fala de processos dessa natureza, tem que se observar um contexto probatório da produção da prova, desse contexto probatório. Porque se você tem somente a palavra da vítima e aquela pessoa fica em silêncio, a vítima, e aí você não sabe se ela está exercendo um direito ao silêncio, porque ela não consegue falar sobre aquilo, pelo fato daquilo ter trazido para ela uma angústia, né? Ter trazido para ela momentos ruins, que se ela vier a falar, pode, de uma certa forma, fazer com que essa pessoa vivencie tudo aquilo que ela viveu antes de ruim na vida dela, né? Pode ser simplesmente que aquela pessoa queira ficar em silêncio, porque de fato aquilo não aconteceu. E ela está diante de uma entrevista em que ela tem que falar de algo que não aconteceu. E ela não consegue falar de algo que não aconteceu, né? E aí, né?
São duas situações totalmente distintas que precisam ser avaliadas. E aí, para se fazer essa avaliação, tem que se verificar todo o contexto probatório. Por exemplo, você tem uma situação em que você tem um laudo comprovando a violência sexual, lá escrito pelo perito que fez o laudo, comprovando. Você tem várias testemunhas que ouviram daquela vítima o relato da violência sexual, ouviu daquela vítima o relato da violência sexual. Você tem um laudo psicológico mostrando que após aquilo a vítima está tendo um comportamento totalmente depressivo, um comportamento que é oriundo de tudo aquilo que ela viveu, né? Causando um transtorno para a vida dela. E o fato dela ficar em silêncio, você pode dizer que o crime não aconteceu? Ou seja, né? É isso que tem que ser avaliado. Mas aí você pode também estar diante de um processo em que não exista nenhum elemento probatório, nenhum elemento colhido, a não ser a palavra da vítima. E ela fica em silêncio. E será que isso vai ser suficiente? Será que isso vai promover uma condenação do acusado? Cada caso é um caso. Cada caso tem suas peculiaridades. Cada caso precisa ser observado o contexto geral da produção probatória. E aí tem que se avaliar, dentro dessa produção probatória, realmente o que existe no processo. Só existe a palavra da vítima? Beleza, só existe a palavra da vítima. E ela ficou em silêncio? Será que isso é suficiente para uma condenação? Claro que não. Existe vários elementos. Existe um laudo pericial. Existem várias testemunhas que ouviram existe um laudo psicológico produzido por uma psicóloga que conversou com a vítima e tal, aquela coisa toda. A vítima ficou em silêncio. Será que necessariamente vai ocasionar uma absolvição? E aí é preciso fazer uma análise de cada contexto, de cada processo, porque cada processo tem suas peculiaridades e cada processo tem que ser avaliado o contexto probatório para que, de fato, possa se inferir, né, uma resposta, né, pautado naquilo que foi produzido ao longo da produção, naquilo que foi valorado, né, a título de produção probatória. Então, gente, esse procedimento é um procedimento, só para finalizar aqui, respondendo a pergunta do Dr. Guilherme, é exatamente isso. Muitas das vezes a vítima ela pode não falar, por quê? Porque não se estabeleceu um grau de confiança com o profissional, ou ela pode não falar simplesmente porque ela não quer falar. E aí, Oséias, pelo fato dela não querer falar, a defesa pode se insurgir obrigando a vítima a falar? Não, não pode, porque a própria lei disciplina isso. Agora, o silêncio da vítima pode ser utilizado pela defesa em seus argumentos para se mostrar uma fragilidade probatória apta a justificar uma condenação, né? Então, a defesa ela pode não se insurgir o fato dela ficar em silêncio, mas pode usar esse silêncio para justificar uma fragilidade na produção da prova pela acusação para se justificar uma condenação. Então, é possível que se faça isso. Então, a gente falou, no primeiro momento, o entrevistador cria todo esse cenário de empatia, né? Há uma narrativa livre em um local que é um local apropriado para essa oitiva, certo? Neste local fica só a entrevistadora ou entrevistador e a vítima ou a testemunha, quando é menor em crime de violência
sexual, e logo no início eu já mencionei que pode ser tanto, deixa eu até esqueci de colocar aqui, Paulo, sobre os aspectos práticos da atuação do advogado em depoimento especial, certo? Em depoimento especial. Pronto, que eu me perdi aqui no momento que eu li aqui um comentário. Gente, e aí, depois da oitiva, né, o magistrado irá possibilitar tanto a acusação como a defesa a fazer perguntas. E aqui, gente, a lei traz um detalhe. Qual? As perguntas serão feitas em bloco, certo? As perguntas serão feitas em bloco. Numa audiência como essa, você não faz pergunta diretamente para a vítima. Tanto a acusação, tanto a defesa, eles não fazem, não há como se fazer perguntas, nem o próprio juiz faz perguntas diretas para a vítima. Não há. As perguntas serão feitas para a entrevistadora, certo? E a entrevistadora, a partir dessas perguntas, ela formulará as perguntas de maneira que não cause nenhum constrangimento para a vítima do processo. Então, pode ser que a entrevistadora diga, eu não vou fazer essa pergunta, porque esta pergunta representa uma ofensa, né? Uma ofensa, essa pergunta ela é ofensiva, essa pergunta ela pode causar um transtorno aqui para a vítima, então essa pergunta eu não irei fazer. Ela pode fazer isso? Pode. Ela pode se negar a fazer determinadas perguntas? Pode, certo? E aí é sempre interessante, eu participei de um depoimento especial, gente, em que também você tem que, do jeito que existe a empatia entre o entrevistador e o menor que vai ser ouvido, existe a empatia entre a defesa, certo? E o entrevistador. A gente tem que ter consciência disso. Existe a empatia. E era interessante que nesse procedimento que eu acompanhei, eu sempre deixava ali demonstrar que a pergunta, no final eu disse, queria saber disso, gostaria que a senhora fizesse aí dentro dos critérios que a senhora acha que seria conveniente para se fazer esta pergunta. Vejam, criando empatia entre defesa, entre advogado e entrevistador, criando empatia, deixando ali, mostrando que ele está no controle das perguntas, que ele é que faz as perguntas, que ele detém da técnica, mas aquela informação que você está buscando é uma informação importante que você vai fazer a pergunta, mas a forma como vai ser perguntado, a melhor maneira como vai ser inquirido, vai ser o entrevistador que irá fazer, porque ele detém desta capacidade técnica para fazer essas perguntas. Então veja, sempre eu fazia questão de dizer, olha, gostaria que a senhora perguntasse isso, e aí a senhora fique à vontade para fazer uma pergunta dentro daquilo que a senhora entende como o ideal, né, para esse tipo de procedimento e tal. Mas buscando a resposta daquela minha pergunta. Então, existia ali sempre uma busca da empatia com o entrevistador. Há audiências em que o entrevistador ele fica com um fone, certo? Com um fone aqui, e ele fica, no caso, ouvindo as partes e o juiz, certo? E em contato com a vítima ou com a testemunha, enfim,
Nesse caso, você faz a pergunta diretamente, ele está te ouvindo. Há procedimentos em que eles preferem que as perguntas sejam feitas por escrito. No chat, você faz as perguntas e ele faz a leitura, o entrevistador faz a pergunta daquilo que está escrito. Eu, particularmente, prefiro perguntar verbalmente, né? Fazer a pergunta não por escrito, verbalmente. E aí ele escuta, pega aquela pergunta e coloca ali aquela pergunta da melhor maneira que eles têm dentro da técnica para se perguntar, né? É melhor. Osés, uma dica importante, importantíssima. Anota essa dica, é a dica mais importante do nosso encontro de hoje. Se você for participar de uma audiência que tem depoimento especial, certo? Leve as suas perguntas por escrito, certo? Leve as suas perguntas por escrito, certo? E, principalmente, deixem as suas perguntas abertas, certo? Abertas em um documento do Word, em que você consiga copiar e colar no chat da audiência, caso este seja o formato em que o juiz determina, certo? Então, preste atenção. Gente, é muito complicado, é muito difícil você participar de uma audiência, certo? Em que simplesmente o juiz olha para ti e diz o seguinte: doutor, coloque as perguntas no chat para a entrevistadora analisar e ver a melhor forma de fazer as perguntas. Aí você vai começar a escrever as perguntas. Não, gente. Já tenha ali, antes da audiência, um banco de perguntas no Word. E de acordo com o depoimento que vai acontecendo, vá digitando essas perguntas em um documento do Word. Depois, se for para você fazer a pergunta por escrito, as perguntas já estarão todas feitas. Todas feitas. E você só faz pegar, copiar do Word e levar para o chat da audiência. Faça isso. Para mim, isso aqui é tão simples, mas tão importante essa dica. Se você anotar essa dica, isto vai te evitar um problema grande em uma audiência. Anota ali no escrito, no texto do Word ali, certo? E se ele quiser que as perguntas sejam feitas no chat, já pega as perguntas do arquivo do Word, copia, Ctrl+C, Ctrl+V no chat e pronto. Top. Pronto. Ah, Zé, mas eu posso fazer as perguntas. Beleza, tu pode fazer, mas tu tá com as perguntas. As perguntas já estão feitas, já estão elaboradas. E aí você pergunta. Beleza, tranquilo. Então, gente, é preparação. A audiência é preparação. Você pode ser o melhor advogado, a melhor advogada, mas se você não se preparar, você não fará uma boa audiência. Não fará. Verdade, doutor. Sempre é recomendável fazer audiência o iPad na mão. É importantíssimo. Por quê? Porque você organiza as suas ideias, gente. Você organiza as suas ideias. Olha, existem situações em que eu já passei muito por isso. E a dica que eu dou: se você faz perguntas para testemunha, e aí você começa a fazer perguntas para testemunha de forma aleatória, você pode se perder. Você tem que fazer perguntas por blocos.
Você quer tratar da ilicitude da prova por causa de uma invasão domiciliar? Faz um bloco dessas perguntas. Depois passa para outro. Depois passa para outro. Tente estabelecer uma linha de raciocínio. E isso é possível a partir do momento que você separa as suas perguntas por bloco. Por bloco. Certo? Tem gente que vai para uma audiência sem saber o que perguntar, sem ter uma noção do que vai ser perguntado. E aí chega na audiência, faz uma pergunta. A pergunta que ela faz, juiz, indefiro a sua pergunta. A sua pergunta é uma pergunta impertinente. A sua pergunta é uma pergunta já repetida. A sua pergunta, aí você, na hora que pega aquele indeferimento do juiz, da sua pergunta, você simplesmente quebra o raciocínio. Quebra o raciocínio. Se você não tiver a pergunta lá elaborada, certo? A próxima pergunta que você iria fazer, se já não tiver elaborado, na hora que o juiz, ele se insurge quanto à pergunta que você vai fazer, indeferindo a tua pergunta, você perde o raciocínio. Perde o raciocínio. O juiz indefira a sua pergunta. Você já fica ali desestabilizado. A próxima pergunta, doutor, e você está desestabilizado para fazer a próxima pergunta. E o fato de você estar desestabilizado para fazer a próxima pergunta, você não consegue raciocinar para fazer a próxima pergunta. E aí muitas vezes você fica buscando a pergunta, não lembra da pergunta por conta do corte do juiz, aquele indeferimento. Simplesmente você diz, nada mais a perguntar. Nada mais a perguntar. Mas se você tem as perguntas formuladas, se você já tem as perguntas escritas, na hora que o juiz fala, indefira a pergunta, doutor, próxima, você já vai para a próxima. Gente, não deixem para elaborar somente as perguntas somente no momento da audiência. Porque o indeferimento de uma pergunta, um corte feito na tua pergunta, pode ser motivo para você não continuar desenvolvendo um raciocínio e a tua defesa ser totalmente desestabilizada. Tem por base de análise das perguntas. Verdade, Paulo. Exatamente isso. Faça um questionário de perguntas. Eu sempre gosto de fazer um questionário de perguntas. Eu sempre gosto de fazer perguntas no momento e vou alinhando aquilo que já foi feito com aquilo que é feito no momento da oitiva ali, da testemunha. Tá certo, gente? Era o que eu queria transmitir hoje para vocês. Se porventura depois tiver alguma dúvida e queiram me perguntar no privado, podem ir no direct, pode ficar à vontade. Leiam a Lei 13.431. Vai fazer audiência, depoimento especial. Leia a Lei 13.431. Leia a resolução 299 do CNJ. Leiam a resolução. E leiam o provimento de número 15 de 2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que trata sobre o protocolo brasileiro de entrevista forense, que trata sobre o estágio número 1, estágio número 2, tratando todo do passo a passo do que acontece em cada estágio. E eu tenho certeza que isso vai te proporcionar uma atuação muito mais estratégica. É esse o nosso objetivo e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, um excelente final de semana, que vocês possam aproveitar esse final de semana para estudar,
para descansar, para assistir filmes. Quero agradecer a todos que estiveram até o presente momento com a paciência e muitas às vezes pela consideração de vocês. Pode sempre mandar um direct, já aproveitando aqui para aquele que nos assiste. Nós teremos aí logo em outubro, dia 26 de outubro, teremos mais uma imersão em Sobral, Tribunal do Júri. Eu, Dr. Zé Augusto, Dr. Arthur e a Davidiane estaremos tratando o Tribunal do Júri. A Davidiane vai trazer detalhes, vai trazer vários insights sobre o medo de falar, como perder o medo de falar em público. Vamos tratar da parte técnica, vamos tratar dos aspectos extrajurídicos, vamos tratar de cases de sucesso. Não percam, vai ser uma maravilha, vai ser um momento maravilhoso, um momento que todos nós, com certeza, iremos ganhar bastante. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Deus no controle, e um forte abraço e muito obrigado pela atenção de todos vocês. Até o próximo.